iniciando a apresentação da Release 0.4, que contempla o- a utilização da máquina forno-mufla para processos de desidratação, calcinação, o uso de EPIs para confeccioná-las e esses procedimentos, e a EPC Capella na extração de vapores. Nisso, a arte inicial do forno-mufla também convergia com as demais no sentido de dois slots no sentido horizontal, no sentido de entrada e saída, e valores, no caso, valor de temperatura e a barra para mostrar o tempo, né, algo mais significado de uma fornalha, por exemplo, uma fornalha ali do Minecraft. Mas é claro que durante os meus estudos sobre este documento aqui, eu percebi que dava perfeitamente para fazer uma mecânica muito mais aprofundada de como é uma mufla e incluindo inclusive uma similaridade nos painéis de controle com o real, né, em que a gente tem aqui um timer, mas também tem a temperatura, e eu substituí esse timer por uma seta, qual a seta troca entre temperatura e tempo. Então, você aumenta e diminui, o que vai definir se você está aumentando ou diminuindo o tempo seria justamente esta seta aqui. Aqui, você tem que, utilizando o suporte do cadinho, esse item ele tem uma função especial de adicionar um outro slot que consegue conter itens quentes, no caso muito quentes, como o que sai aqui no forno mufla, a depender, né, da temperatura. Então, 600 graus aqui é o suficiente para o cadinho ficar nesse estado e você precisar do suporte do cadinho para segurá-lo sem tomar dano. E com isso, a gente também tem as diferenças, né, entre a mufla fechada e a mufla aberta, tanto no 2D quanto no 3D. E temos aqui também o botão de chave de ligar e desligar. Algumas características do forno mufla é que ele solta vapores, mas também depende do item que foi colocado lá, se ele realmente vaporiza na temperatura que foi colocado, e da intensidade também, né, dos gases. Além disso, tem a opção de você abrir durante o procedimento, mas quando você abre, o resfriamento começa a afetar a temperatura atual do forno, tendo que uma paralisação energética, né, por uma questão de segurança. A mofador não vai continuar aumentando a temperatura ou se mantendo em temperatura alta perto do indivíduo. Então, para a mufa, inclusive, começar a elevar a temperatura, ela só faz isso quando ela estiver fechada. Tem uma questão também estrutural para que isso aconteça, porque o sensor, né, da, da mufla de temperatura da mufla fica aqui ao centro, né? Então, quando você abre o sensor, ele vai pegar muito a temperatura ambiente. Então, por questão até da própria funcionalidade do forno mufla, tem que ser usado fechado também por esses motivos, segurança e funcionalidade também. Basicamente isso, eu vou demonstrar agora na prática. Estamos aqui para fazer as últimas fases que representam a nossa versão 0.4. Então, o diálogo inicial, elogiando novamente o desempenho do passo anterior e avisando que essas próximas etapas, né, não serão tão básicas e ressaltando a importância e já dando contextualização do que se trata, que é basicamente a gente tem que manipular o sulfato de cobre anidro pentahidratado, que ela colocou na bancada para que se obtenha um óxido de cobre. Para fazer isso, primeiro tem que ser feita uma desidratação, depois a calcinação. E também tem que ter o uso das EPIs. Se a gente for dialogar aqui com a bibliotecária, né, ela também enfatiza que você só vai precisar do próximo livro para as próximas etapas da entrevista. Então, posteriormente eu vou falar dos livros, então não vou devolver aqui. Só vou pegar aqui o próximo livro. É o livro mais completo. Eu me esforcei mais para fazer um conteúdo bacana, devido também à complexidade. Destaquei, né, que a calcinação ela não é um processo de separação de misturas em si, porque ele separa, né, as moléculas em si, né, do cálcio e do dióxido no caso do enxofre, né? Esse aqui foi um exemplo de carbonato de cálcio. Uma molécula que a gente separa, na verdade, de sulfato de cobre do petrilatrado é outro exemplo. Esse aqui é só um exemplo teórico mais utilizado, né? Explicação da estrutura de um forno muflo, com o mesmo exemplo, né? E situando que dentro desse contexto a desidratação vai ser feita na mufla, pois o ideal, né, é que fosse feita ali na chapa aquecedora,
não é mais por questões ali de praticidade de ter que programar a mufla, que já fazia o que a chapa aquecedora poderia entregar e outras mais funcionalidades, eu fiz isso a mufla. Então, dando-se continuidade aqui à prática agora. Aqui é dito para a gente que a primeira etapa é a desidratação, que seria necessário apenas de colocar o becker, né, na chapa aquecedora ou na mufla, e é o correto. De certa forma também é bom o uso de luvas, né, mas eu não adicionei nesse momento aqui na fase. Então, no sulfato de cobre anidro hidratado, a gente faz a dessecação para tirar a hidratação, que seria a molécula de água ali, a 100 graus. Então, a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, a gente define ali, né, o comportamento dela. Mas tem uma questão. A mufla, ela precisa de um tempo, né, para que ela opere. Isso assegura a não esquecer, né, a mufla em altas temperaturas durante muitas horas, caso alguém saia e etc. Então, essa requisição aqui, ela também é necessária para olhando, né, o tempo de procedimento que ocorre no laboratório real. Mas como eu não tive essas entradas de dados, não dá para ter essa condição sem uma pesquisa ou sem um banco de dados já disponível, coisa que eu não achei. Então eu coloquei o tempo desativado, embora dê sim para a gente colocar um tempo para que as operações ocorram. Então, basicamente qualquer tempo aqui vai dar certo, porque eu não tenho as entradas de dados para definir qual é o tempo dessas operações reais. Basicamente isso. Então, indo aqui para a segunda parte do procedimento, a supervisora dá um diálogo aqui bem bacana, falando para a gente se atentar às limitações de cada recipiente, justamente por se tratar do vidro, né? O vidro, ele daria um game over, que eu vou estar mostrando num corte agora para vocês. Então, vou iniciar aqui a demonstração do que vai ocorrer, né? Ao colocarmos aí a temperatura muito elevada para o nosso vidro. Lembrando que o vidro de laboratório ele é bem mais resistente, então precisa de uma temperatura mais alta do que um vidro normal. Esse vidro, a 600 graus, ele geralmente derrete, mas eu coloquei de uma forma um pouco mais escandalosa. Eu fiz o vidro basicamente destruir, assim, fazer um barulho de micro explosão. E aqui ela reclama, né? Você acaba de estragar a moto e é game over imediato aí na entrevista de emprego pra estar. Aí, pessoal, como vocês podem ver, o turno dela acabou. Portanto, isso consistiu em um game over. Estou aqui agora para realizar o mesmo processo que a gente fez com o vidro, mas com o cadinho, que tem uma resistência térmica dependendo da fabricante, da marca, de até 3.000 graus. Então, a gente inicializa aqui, já vou colocar aqui para ir aquecendo, colocar os 3.000 graus para detonar o nosso cadinho e, por consequência, né, estabelecer o limite das operações também que você pode realizar. Inclusive, percebe-se aqui que a nossa mufla ela não tem um limite tradicional, justamente porque parte do simulador ser interessante é a questão de você poder colocar elementos fictícios, né, que brincam aí com mais possibilidades científicas. Então, o que aconteceria se tal recipiente ficasse a 3.000 graus? Uma mufla normal não chega a 3.000 graus. Então, eu estabeleci justamente uma mufla assim, sem um limite aí fixo, justamente para isso, ok? Mas também é uma decisão arcade, que eu senti que contribuiu à educação, justamente por esses cenários hipotéticos, mas, por favor, deixe como comentário se você tem também este ponto de vista. Vocês podem ver, o cadinho se quebrou. E ela basicamente vai falar a mesma coisa do que aconteceu ali com o nosso vidro. Então vai. E agora, o que vai acontecer se não usar aqui o nosso suporte? Bom, vocês viram agora o que acontece no corte do vídeo, mas vamos fazer o correto agora. Você basicamente precisa do suporte do cadinho, o tenaz, né? E o cadinho. Este, como por se tratar de um recipiente de porcelana, aguenta altas temperaturas. E também tem outras opções, né? O próprio suporte aqui do cadinho mesmo é feito de metal. Tem outros materiais em que são utilizados. A gente pode colocar aqui, então, o nosso item aqui.
e dá início à temperatura em que faz o processo de calcinação, a separação aí do enxofre com o cobre, ok? Então vocês podem ver também que o nome aqui muda, né, para fórmula, quando está em estado de cadinho. A gente pode colocar a temperatura correta ali, que tem uma faixa, né, de variação. A gente pode colocar entre 660, 650, a uns 750, se não me engano, talvez mais. Não lembro ao certo, mas esse processo já daria certo no. Opa! Ah, é bom que eu mostro. Já daria certo para separação é, do enxofre com o cobre. A gente pode ver aqui o comportamento da mufa. Ela esfria mais rápido quando ela está aberta, mas posteriormente eu queria colocar uma probabilidade primeiro, né, esse vapor aqui queimar o jogador também. E atualmente o que queima o jogador é só não utilizar as EPIs. Então você tem que usar os fortificadinhos para não se queimar, mas o vapor ele não afeta o jogador. Mas se você ficar com o cadinho aqui durante muito tempo, ele começa a tossir. Por isso a gente precisa utilizar, né, nossa capela para ela fazer a exaustão. No caso aqui está a interface dela, que é o mínimo, médio e máximo. A interface dela é bem simples. A setinha, a lâmpada aqui dá um retorno se ela está ligada ou desligada. E ela começa, né, a sugar aqui a fumaça com a guilhotina fechada. Inclusive a gente não consegue coletar o item que está aqui com ela fechada, somente quando ela está aberta. Por isso que o Aircast, esse cursor central, dá um feedback vermelho. A moto já ficou em tempo ambiente, a gente pode desligar ela, mas enquanto isso eu vou demonstrar algumas funcionalidades dela, que por exemplo, ela não aquece quando ela está aberta, né? Como eu disse ali anteriormente no slide, somente quando ela está fechada. E o tempo ele só começa a correr, né, a partir do momento que alcança a temperatura desejada também. Okay? Então, tá aí a múltipla, acredito que seja o maior detalhe aqui dentro do procedimento. Então, deu certo. A gente agora finalmente tem, né, o nosso óxido de cobre. Então, a versão 0.5 eu não vou nem demonstrar slides para preenchimento de formulários, porque basicamente vocês viram ao longo de todo o processo. É o cenário, também os detalhes, né, como esse quadro com as regras, os chuveiros, o chuveiro, né, o extintor, então a nossa bancada, né, toda com design apropriado para um ambiente de laboratório químico. E a gente também tem a questão teórica dos livros, então a qualidade, né, do conteúdo, tudo isso tem que ser levado em conta, né, se o conteúdo, esses tutoriais realmente ajudaram, o que que dá para melhorar e é, a questão da imersão, de estar aqui em primeira pessoa dentro do laboratório, os sentimentos que isso vai despertar, e a questão também do contexto. Aqui no cenário, por exemplo, a gente percebe que o contexto do jogo é essa vaga aqui de estágio. E na própria narrativa, as entrevistas aqui são feitas Blah por blah meio blah 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 dos blah. diálogos. Então, é, Okay. essa imersão de você ir buscar a teoria e conhecimento passando por alguém, isso traz um certo grau de realismo, de vivência, né, dentro desse laboratório. E o laboratório mesmo tem um nome próprio, ter padrões visuais de cores, cinza, branco, né? São todos contextos interessantes dentro da nossa plataforma. Então, acho que é isso. Também temos os catálogos futuros que serão abordados nos livros. A ideia é que sejam estes aqui, normas de laboratórios, para explicar mais a fundo, né? As EPIs de jaleco, luva, que podem ser incrementadas ali. A questão também do sistema de craft, né, que não são explicados nos demais livros. A segunda parte da decantação, junto com a centrífuga, né, para formar um novo elo. O forno mufla terá um manual de uso, né, para você tentar melhor a usabilidade de como o painel se comporta, o que que você tem que apertar. Então é importante ter um manual, tal como o manual para chapa aquecedora também. Afinal, a calcinação a gente viu, né, que também a parte de desidratação pode usar chapa aquecedora. E a parte aqui das normas de laboratório 2 seriam em relação ao uso de máscara, da capela, os usos das proteções coletivas, né? E seria isso que a gente teria para demonstrar no sistema educacional. Essa slide aqui eu vou compartilhar para vocês, terem com um critério a mais para olharem, não precisarem pausar o vídeo, né? Outro critério aí que eu vou estar disponibilizando em relação aos vídeos antigos do projeto, para vocês verem, por exemplo, como era o menu anteriormente, a forma em que o laboratório era em si, né?
e o personagem se locomovia. Tudo isso aqui vocês vão poder também considerar caso vocês consigam aí, implementar no preenchimento do formulário de vocês, ok? Demais, é isso e foi. É, e aí entra os créditos do jogo para você atravessar a saída.